Bom, pessoal, agora eu vou apresentar a prova de língua portuguesa, tá? Então, mesma coisa. Aqui em cima tem os dados, nome da escola, nome do aluno e a turma, vai colocar a nossa turminha, tá bom? Então, eu vou começar. A prova de língua portuguesa, porém, diferente da de matemática, que eu fiz a leitura de todas as questões, em algumas questões da prova de língua portuguesa, eu só posso fazer a leitura do enunciado, tá? E explicar o que deve ser feito com o textinho que está embaixo. Então, vai ter algumas questões onde vocês que vão ter que fazer a leitura e observar as palavrinhas para ver o que deve ser feito, tá bom? Mas eu vou orientar questão a questão, assim como eu fiz a de matemática. Queria muito que vocês realizassem de uma maneira bem calma, bem tranquila. Vai pausando os vídeos, porque eu tive que fazer um vídeo um pouco curto, né? Dentro da sala de aula eu explico, eu paro, eu repito quando necessário. Então, façam dessa maneira, tá? Não ajudem, por favor, a eles responderem, deixa eles responderem da maneira que eles conseguem, ok? Nas alternativas, ouça a questão, lê as alternativas, marca a resposta que vocês acham que pode circular, marcar um X. Nas questões onde tem que escrever, escrevam a resposta, tá? Eu sei que vai ter responsáveis que vai falar assim, meus filhos ainda não conseguem escrever sozinhos. Nas atividades eu pedi para que os pais fossem escribas, né? Pede para a criança contar e os pais escrevem. Nessa avaliação, isso não pode ser feito, tá? Tem que deixar a criança escrever, mesmo que ela não consiga, ela tem que escrever o que ela conseguir, tudo bem? Mesmo que forem palavras soltas, letras soltas, deixe escrever. 1, 2, 3 linhas, quanto for. Para aqueles que já conseguem, pensa, escreve da maneira que vocês conseguirem. Não tem problema se errar a palavra, mas eu quero a história, tá bom? Então, se esforcem, façam aquilo que vocês conseguirem. Responsáveis, não escrevam o final da história para os seus filhos copiarem. E não voltem o vídeo para eles ouvirem várias vezes o final da história, ok? Eles vão escutar a historinha e a partir do ponto onde o soldadinho é arremessado para a lareira, eles vão continuar a história desse ponto, tudo bem? Uma boa prova para vocês e um grande beijo. A primeira questão, pessoal, eu tenho aí algumas linhas aonde eu vou ditar, né, uma quadrinha e vocês deverão escrever ela de memória, tá bom? Eu vou falar ela 2 vezes, tá? Vou falar uma, vou esperar um pouquinho e vou falar novamente, tá? O que eu quero é a escrita de memória. Como assim, professora? É aquela escrita onde eu ouço, guardo e escrevo logo em seguida, tá? Como se fosse uma música. A gente não decora música e aí vai cantando os versos, é a mesma coisa na quadrinha. Eu vou ouvir a professora e já vou escrever. Se conseguir escrever ao mesmo tempo que eu falar, ok. Mas essa quadrinha, ela deve ser ouvida 2 vezes e escrever o que eu lembro, tá bom? Então, não é um ditado onde eu dito de novo, dito de novo, dito de novo. É diferente, tá bom? Então, vamos lá, ó. A quadrinha é uma quadrinha que talvez vocês já conheçam, tá? Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate, tá? Essa vai ser a quadrinha, então eu vou ler ela mais 2 vezes para que vocês possam escrever ela nessas linhas que estão aí, ó. Nessas linhas aqui, tá? Pode escrever seguido e pode escrever em forma de poema, uma em cada linha, tá bom?
Então, vamos lá, hein? Presta bastante atenção. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Segunda vez. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Dá uma pausa, pausa o vídeo, escreve, tá? Assim como a gente fez na de matemática. A segunda questão, essa questão é uma questão onde eu não posso fazer a leitura desse textinho aqui, vocês vão entender por que no enunciado, tá bom, pessoal? Questão número 2. Marta escreveu um trecho da música A Casa dos compositores Vinícius de Moraes, Sérgio Endrigo e Sérgio Bartotti. Ela cometeu alguns erros. Encontre-os e circule-os. Em seguida, escreva a música novamente, corrigindo-os. Então, aqui embaixo, ó, eu tenho um pedacinho daquela música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Só que, na hora que a Marta escreveu, ela cometeu alguns errinhos da língua portuguesa. Deixou alguma letra faltando ou colocou letra a mais, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vai ler esse trechinho aqui, vai observar as palavras e encontrar quais são as palavras que estão erradas. Circula, pega lá um lápis, circula a palavrinha que está errada e aqui embaixo nas linhas, vocês vão escrever o trecho todo, só que corrigindo as palavrinhas que estão erradas, ok? Pais responsáveis, pode orientar nessa parte, tá? Aonde deve ser escrito, mas não fala qual é a palavra que tá escrita errada, tá bom? Dá uma pausinha para eles. Seguindo. Questão número 3. Uma criança escreveu um trecho da fábula O Leão e o Ratinho e cometeu alguns erros. Leia o texto e encontre os erros. Então, aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho um pedacinho da historinha, né, da fábula, onde a criança escreveu algumas palavras de maneira errada também, e elas devem ser corrigidas. Vocês vão fazer a mesma coisa, vai circular, só que na anterior a gente deveria escrever o trechinho todo corrigindo as palavrinhas. Nessa daqui, vocês vão marcar para mim qual é a alternativa onde contém todas as palavrinhas que estão erradas, tá? Então, aqui, ó, as palavras escritas de forma errada foram. Então, tem a questão A, B, C e D. Quais dessas estão corretas? Vai marcar um X na que tiver todas as palavrinhas escritas de maneira errada, tá bom? Lembrando que tem que ter no texto. Questão número 4. Essa questão, ela é uma questão bem importante, porque eu vou ler a história para vocês, tá? Que é a história do soldadinho de chumbo. Eu vou ler a historinha toda, tá? E o que eu vou pedir para os responsáveis? Eu vou fazer a leitura da história, porém, a questão, ela pede para as crianças terminarem a história a partir de um ponto, tá? Então, eu vou ler primeiro a questão para vocês entenderem e depois eu vou fazer a leitura da história. Então, aqui pede, ó, na questão número 4, para reescrita de um trecho de um conto. Agora, continue a escrever a história O Soldadinho de Chumbo a partir deste ponto. O ponto tá aqui, ó, tá? Eu não vou ler ele agora para não confundir vocês. Eu vou ler a história toda, tá? Até o final. Vou ler a história toda. Eu vou fazer a leitura, é uma leitura um pouquinho longa, tá? Para quem já conhece a história do Soldadinho de Chumbo, fica mais fácil ainda na hora de reescrever a partir do ponto. Eles já fizeram exercícios desse tipo, tá? Então, não é uma coisa que eles nunca fizeram, que eles não vão dar conta de fazer,
tá bom? Eles vão conseguir fazer sim, porém não fiquem dando dicas de o que eles esqueceram, deixa a imaginação deles fluir e deixa eles lembrarem a história toda, tá bom? Então vamos lá. O soldadinho de chumbo. Numa loja de brinquedos havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos, pois haviam sido feitos com o mesmo molde. Apenas um deles era perneta. Como fora o último a ser fundido, faltou chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre a única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada qual com seu fuzil ao ombro, a túnica escarlate, calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo guardavam um momento em que passariam a pertencer a algum menino. Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente que ele mais gostou. "Que lindos soldadinhos!" exclamou maravilhado, e os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas e em frente havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justa. Seu lindo rostinho era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. A atraente jovem era uma bailarina. Por isso, mantinha os braços erguidos em arcos sobre a cabeça. Com uma das pernas dobradas para trás, tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou, pensando, tal como ele, aquela jovem tão linda tivesse uma perna só. Mas é claro que ela não vai me querer para marido, pensou entristecido o soldadinho. Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu, nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão junto com meus 24 irmãos. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caíra atrás de uma grande cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar 1001. Uma enorme bagunça. De repente, ergueu-se da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. "Ei, você aí, por que não está na caixa com seus irmãos?" gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. "Amanhã vou dar um jeito em você, você vai ver", gritou o gêniozinho enfesado. "Pode esperar." Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando uma nuvem que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só que estava caído atrás da cigarreira e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas. Teria sido o vento ou o gêniozinho maldoso. E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua.
O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua, mas não o encontrou. Logo se consolou, afinal, tinha ainda os outros soldadinhos e todos com 2 pernas. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpou um pouco, chegaram 2 moleques. Eles se divertiam pisando com os pés descalços nas poças d'água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: "Olhe, um soldadinho! Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado?" "O que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisamos pelo menos de uma meia dúzia para organizar uma batalha." "Sabe de uma coisa?" disse o primeiro garoto. "Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo dar uma volta ao mundo." E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal. Colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo forte, o soldadinho voltava todos os seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca pudesse mais ver. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegara a um rio. Com um grande salto, rapidamente, as águas agitadas viraram um frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, o engoliu. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe. E não deixava de pensar em sua amada. O que estará fazendo agora a linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? Passou-se muito tempo. Quem poderia dizer quanto? E de repente a escuridão desapareceu e ele ouviu alguém falando. "Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela." Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E por cúmulo da coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino que ganhara o soldadinho de aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrara dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem por causa daquela única perna. Levou para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou com água e sabão para tirar o fedor de peixe e endireitou a ponta do fuzil que amassara um pouco durante aquela aventura. Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada estava mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o lago reluzente feito de espelho, e na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la. De repente, como foi, como não foi, é caso de se pensar se o gêniozinho ruim da cigarreira não metera seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou-o na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna estava amolecendo e a ponta do fuzil envergava para o lado. As belas cores do uniforme, o vermelho escarlate da túnica e o azul da calça perdiam sua tonalidade.
O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ele sentiu então que seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia nele. Naquele momento, a porta escancarou-se com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira, bem junto do soldadinho. Bastou uma labareda e ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequenino coração de chumbo. Era tudo o que restava do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina de papel, só restou a minúscula pedra azul da tiara que antes brilhava em seus longos cabelos. Essa é a história do soldadinho de chumbo. Eu peço para os pais voltarem o vídeo, tá? Voltem o vídeo na história, desde o início. Só que vocês vão parar no momento aonde o soldadinho cai dentro da lareira, tá? Que é a parte que se encontra aqui na provinha. Então tá assim, ó, eles vão continuar a história a partir desse ponto. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la. De repente, como foi, como não foi, é caso de se pensar se o gêniozinho ruim da cigarreira não metera seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou-o na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A partir desse ponto, pessoal, vocês vão continuar a história, tá? O que aconteceu com o soldadinho? O que aconteceu com a bailarina? Qual foi o fim da história? Tá? É isso que eu quero. Vocês vão reescrever esse finalzinho da história, não é para inventar, tá? É para escrever como aconteceu. Tudo bem? Essa questão ela é um pouco longa, vocês vão deixá-los escreverem da melhor maneira possível o que eles lembram. Lembrando que aí tem espaço na frente e no verso, tá? Da folha, também tem linhas para eles poderem escrever da maneira que eles conseguem. Agora a questão número 5. Essa questão, pessoal, é uma questão onde eles deveriam fazer a leitura sozinhos, porém, com exceção, eu vou fazer a leitura do texto, mas eu não vou fazer a leitura das respostas. Então, eles vão marcar a alternativa correta, assim como naquelas de matemática, tá? Eu vou fazer a leitura do texto da pergunta, mas eu não vou ler as respostas, então eles vão ter que voltar e fazer a leitura do texto novamente. Tudo bem? O nosso planeta está esquentando. Uma série de gases que envolve a Terra provoca o efeito estufa. Os principais desses gases são vapor d'água, dióxido de carbono, nitrogênio, metano e ozônio. Parte dos raios solares que atingem a Terra é retida por essa camada de gases, provocando o aquecimento terrestre. Esse fenômeno, chamado efeito estufa, é essencial para manter a temperatura média da Terra em agradáveis 18 graus Celsius. Se isso não acontecesse, a temperatura média do planeta baixaria para insuportáveis 20 graus abaixo de zero. O problema é que, nos últimos 150 anos, a concentração desses gases na atmosfera tem crescido assustadoramente, o que está aumentando a temperatura. Isso acontece porque foram lançados mais de 3 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. O campeão dessas emissões
são os Estados Unidos, seguidos pela União Soviética e China. O Brasil vem em quarto lugar, sobretudo por causa dos desmatamentos. Esse textinho é um textinho informativo, onde vocês devem responder a questão número 5 na outra página, tá? Na página 7. Então, a pergunta é: o que provoca o efeito estufa? E aí eu tenho as alternativas onde vocês vão assinalar qual é a resposta. Volta a ler o texto novamente, porque lá no textinho tá bem explícito o que provoca o efeito estufa, tá bom? Questão número 6. Questão número 6, ela não tem alternativas para assinalar, vocês vão escrever a resposta, tá? Vou fazer a leitura dela e aonde é para pôr a respostinha tá na página de trás, tá bom? Então vamos lá, ó. Joaninhas, inseto é um predador voraz. As joaninhas são insetos pequenos e coloridos, muito admirados por sua beleza e em muitas culturas símbolos de boa sorte e fartura. Esses simpáticos insetos pertencem à ordem Coleóptera, assim como os besouros, e à família Coccinellida, para a qual já foram descritas mais de 5.000 espécies. Elas se alimentam de pequenos insetos, ácaros, pólen e néctar. Apenas 2 espécies se alimentam de tecidos vegetais. Por sua vez, as joaninhas são predadas por insetos maiores, algumas espécies de pássaros e anfíbios. Esses insetos medem entre 0,3 milímetros e 10 milímetros de comprimento e possuem um par de antenas. As antenas são utilizadas na procura de alimentos, para a localização espacial, para a procura por parceiros reprodutivos, entre outras funções. Para manter as antenas limpas, as joaninhas as esfregam com o primeiro par de patas e desta forma removem resíduos que podem interferir em sua sensibilidade. Então, a pergunta que vocês devem responder, que está na página de trás, é a seguinte: por que é importante que as joaninhas mantenham suas antenas limpas? Então, eu tenho que saber por que as joaninhas têm que manter essas anteninhas limpinhas, tá bom? Então, vocês vão escrever aí com o que está escrito no texto, vai encontrar a respostinha no texto e vocês vão escrever. Não tem alternativa para assinalar, tá? Já na questão número 7, curiosidades sobre os animais. Você sabia que o mundo animal é surpreendentemente e às vezes até um pouco estranho? Uma lesma pode se esconder em sua concha por 3 anos para se proteger do tempo ruim. Beija-flores batem as asas até 200 vezes por segundo, o que consome muita energia e faz com que eles precisem comer até 8 vezes o seu peso corporal todos os dias. Abelhas nunca dormem. Então, esse texto é uma curiosidade sobre os animais. Nesse textinho, eu tenho aí uma pergunta com alternativas e vocês vão assinalar a alternativa correta. Então, a pergunta é: a principal finalidade desse texto é... Quase que eu falei a resposta. Então, vocês vão assinalar o que esse texto é, tá? Qual que é a finalidade desse textinho? A questão número 8, eu vou ler também, é um poeminha, né? E vocês vão responder marcando a alternativa também, tá? Longe de casa. O caramujo nunca vive longe de casa. Bem na porta ou na sala, pouco importa. Engano seu pensar que ele está parado. Pelas ruas, pelos campos, ele viaja. E se viaja, bem nas costas, leva a casa. A pergunta é:
o principal assunto desse texto é. Então, vocês vão ler a questão e vai marcar a alternativa, tá? Novamente, lembrando que eu estou fazendo a leitura do texto, porém eu não posso fazer a leitura das alternativas, tá? Nesse caso eu não posso, tá bom? Agora a questãozinha número 9, tá? Também fala das nossas amigas joaninhas. Joaninhas, saiba mais sobre suas características. Normalmente, pensamos que joaninhas são insetos redondos, vermelhos, com manchas pretas. No entanto, a realidade é que existem muitas variedades, alaranjadas, amareladas, etc. Há também muitos padrões de cores diferentes. Esses insetos possuem cores vivas para avisar a seus possíveis predadores que são venenosos e que têm um sabor muito ruim. Na verdade, as joaninhas não têm muitos predadores. Os maiores perigos que elas precisam enfrentar são os pássaros e insetos maiores. As andorinhas também podem comê-las, embora raramente façam isso. A pergunta é: a palavra elas, destacada no texto, quem? Então, vocês vão responder, tá? Vai marcar a alternativa e vamos seguir para a próxima. Questão número 10. A bailarina. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar. E não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Então, vocês vão me dizer que texto é esse, tá? Esse texto é um o quê? Tem as alternativas aí, vocês vão marcarem. E é uma alternativa só, vai marcar qual é a resposta. Então, o que é esse texto? Questão número 11. A história do Brasil vista das margens de um rio. Os portugueses, quando chegaram aqui no século XVI, depararam-se com um lugar selvagem, nada parecido com a Europa. Era tudo tão diferente que foi necessário que aprendessem muito com os índios que aqui viviam para poderem desvendar os segredos destas terras. No princípio, os rios serviam apenas como ponto de referência para que os aventureiros empenhados em se meterem mata dentro não se perdessem. Os vilarejos eram construídos sempre perto de algum rio ou córrego. Dessa maneira, haveria água suficiente para se banhar, matar a sede e cozinhar. A água também servia para fazer funcionar engenhocas como o moinho e o monjo. Movidas pela força física das águas, elas eram usadas para moer a mandioca, o milho e outros alimentos. Além disso, nas margens dos rios também é mais comum encontrar animais para caçar e grande fartura de peixes, o que completava a alimentação daquelas pessoas. Então a pergunta é: para que eram usadas engenhocas como o moinho e o monjo? Ok? Vocês vão responder a questãozinha aí escrita, tá bom? Essa não tem alternativa. Questão número 12. A doação de Joãozinho. No parque,
O Joãozinho pede dinheiro à sua mãe para dar a um velhinho. A mãe, sensibilizada, dá o dinheiro, mas pergunta ao filho: para qual velhinho você vai dar o dinheiro, meu anjo? Para aquele ali que está gritando: olha a pipoca quentinha! No texto, Joãozinho pede dinheiro para dar ao... Então, para quem que o Joãozinho quer dar esse dinheiro? Tá? Então, vocês vão marcar a alternativa correta de para quem que o Joãozinho vai entregar esse dinheiro. Para que ele pediu para sua mãe. Bom, a provinha de língua portuguesa é essa. E